Alguns cristãos têm me perguntado se eu estou me tornando um pouco libertino, se a gente se torna libertino ao pregar abertamente que somos salvos pela fé, somente, unicamente pela fé e não pelas obras. Que nossas obras não contribuem em nada para a nossa salvação, que a nossa santidade não contribui em nada para a nossa salvação. Eu tenho respondido a elas que não nem tenho me tornado um libertino. Na questão da salvação, nós devemos confiar unicamente e somente nas obras santas do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele deu por nós. Jesus não só morreu por nós, Ele morreu sim por os nossos pecados. Ele derramou o seu sangue por nossos pecados. A palavra de Deus chega a dizer que sem derramamento de sangue não existe expiação ou remissão de pecados. É necessário, então, haver um sacrifício, um derramamento de sangue de alguém que seja puro e perfeito, visto que os animais, ainda que não tinham pecados, eles não tinham semelhança humana, a forma de eles interceder por um humano definitivamente, nem tinha obras perfeitas, nem tinham vida eternas, a forma de interceder de uma maneira eterna e perfeitamente por nós. Isso somente poderia fazê-lo somente um homem que tivesse vida eterna e que tivesse perfeição de si mesmo. E nós sabemos que todos os homens não têm vida eterna, nem têm perfeição de si mesmo, porque estamos escravizados pelo pecado desde o Éden. E ainda nem sequer os santos anjos de Deus que estão no céu, numa forma gloriosa, eles também poderiam, porque a santidade deles, que eles têm, que é perfeita e é eterna, não é deles mesmos, senão que eles estão sustentados pela santidade de Deus. Deus é o único ser que ele não precisa de outra pessoa ou de outro ser para a sua existência. Pelo contrário, nós, criaturas, criações de Deus, anjos, arcanjos, serafins, querubins, o homem, precisamos de Deus para o sustento da nossa existência, para o sustento da santidade, para o sustento da vida eterna. Se Deus não sustentar o homem morre, o homem se corrompe, o homem se deprava, e até o anjo mais glorioso do céu pode se tornar a semelhança do próprio diabo no inferno. Então, ao que vamos é o seguinte: nem sequer um anjo poderia interceder por nós. Somente alguém que tem santidade própria, vida eterna própria e que tenha justiça própria, eternidade própria, é capaz de interceder pela sua própria criação que depende de si. E é por isso que nós vemos o cenário do próprio Cristo encarnado, o próprio Deus, a semelhança do Filho, na forma do Filho, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, encarnando-se e vir morrer por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para redimir os nossos pecados. Somente Ele poderia fazer isso. Em segundo lugar, nós não somente precisamos de remissão de pecados, senão que também precisamos de justificação de pecados. E a justificação somente acontece uma vez que o pecado é punido. Nós, para sermos justificados e perdoados, primeiramente nossos pecados devem ser punidos. Se você vai à frente de um juiz que seja justo, e se você cometeu um delito grave, o qual deve ser condenado, assassinato, violação ou qualquer outro crime, você precisa ser punido. Se o juiz naquele momento, misericordioso, amoroso, se compadece de você e perdoa você e não pune você, por mais que ele seja um juiz bom e justo, nesse momento, por somente o fato de não punir você e agir com misericórdia e amor e perdoar você, ele está se transformando em um juiz corrupto, pior do que o próprio assassino, violador ou qualquer que seja esse crime que tenha que ser julgado. Então o juiz não pode simplesmente, ainda que ele seja amoroso, misericordioso e justo, ele não pode somente perdoar e passar por alto
o delito que foi cometido. Para ele não ser taxado de um juiz corrupto e pior do que a pessoa que infringiu a lei, ele deve agir com justiça e punir o delito daquela pessoa. Deus, na sua justiça, ele não pode punir de jeito nenhum ao pecador, ou seja, pode punir sim o pecador. Deus não pode perdoar, essa expressão que queria utilizar. Deus não pode perdoar somente o pecador, não pode derramar graça e misericórdia simplesmente, ele precisa punir o pecado. O traidor deve ser punido. A palavra de Deus diz: Deus não terá o culpável por inocente. Todos nós somos culpáveis, infringimos a lei, violamos a lei no nossos pensamentos, no nosso coração, nas nossas atitudes, na nossa palavra, na nossa soberba. Todos nós somos traidores. Livro de Romanos 3,10 diz que todos pecaram, todos se desviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus. Romanos 3,23 diz: porquanto todos pecaram. Isto encerra todo mundo. Todo mundo, desde Adão e Eva, todos pecaram. Então toda a geração humana, depois da queda de Adão, estão destituídos da glória de Deus, estão destinados ao fogo do inferno. Todo ser humano, porquanto todos pecaram, todos estão destituídos. O ser humano por si mesmo e por si só não pode se salvar, porque ele não tem vida eterna de si próprio. Ele caiu do sustento da vida eterna, que não era dele, era de Deus. Ele não tem santidade própria e ele também não tem justiça própria, ele não é perfeito. Então, quando ele cai da transgressão, ele deixa de ser sustentado por Deus, então seu pecado, seu delito deve ser punido. Então, como Deus pode nos perdoar sem passar por alto os nossos pecados, sem os nossos pecados não serem punidos? Como Deus pode perdoar sem se rebaixar a um Deus corrupto e um Deus pior do que o pecador? Como Deus pode perdoar o ser humano e ele se manter na sua justiça e na sua própria santidade? A solução é esta: enviar a Jesus, seu Filho, enviar a segunda pessoa da Trindade, que é Deus, que tem atributos de Deus, que tem justiça própria, que tem santidade própria, que tem vida eterna própria, que é o Criador também da criação humana, de todas as coisas que há no céu, o unigênito Filho de Deus, enviá-lo, encarná-lo à semelhança de homem perfeito. É por isso que ele é constituído como o segundo Adão. Ele não só vem morrer por nós, mas ele vem também viver por nós. As obras perfeitas que o homem precisa para entrar no céu, porque para entrar no céu precisa ser perfeitamente santo, perfeitamente puro, perfeitamente eterno e perfeitamente, vamos dizer assim, santo, perfeito, perfeitamente perfeito, sem nenhuma falhas, nem hoje nem amanhã, e perfeito eternamente, sem pecar e sem falhar nunca. Isto somente poderia fazer o segundo Adão, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, perfeito, que tem santidade própria, vida eterna própria. Ele foi enviado para ser encarnado, para vir na semelhança do segundo Adão, para viver por nós, para cumprir a lei perfeitamente de Deus e para entregar as suas obras perfeitas por pecadores, que suas obras são imperfeitas e são inimigos de Deus, que sua natureza se inclina voluntariamente ao pecado todos os dias, todos os segundos. Ele deu suas obras perfeitas e depois ele foi para a cruz, carregou com os nossos pecados. Os nossos pecados foram castigados em Jesus, como diz o hino 15 da harpa cristã: meus pecados castigados em Jesus. Então Deus agora tira os nossos pecados e o imputa em Jesus Cristo. Jesus carga com nossos pecados. Deus castiga os nossos pecados com justiça, porque Ele não pode passar por alto nossos pecados. Então coloca nossos pecados em Cristo, castiga nossos pecados em Cristo, pune seu Filho amado e derrama sua ira sobre ele como paga dos nossos pecados. Jesus bebe o cálice completo da ira de Deus. Quando o cálice é vertido, é derramado, e Jesus bebe a última gota, agora Jesus diz: consumado és.
verteu seu sangue para perdão. Nossos pecados foram expiados, foram perdoados, a nossa culpa foi tirada, a nossa paga já foi saldada. Deus já não olha mais aquele que tem fé em Jesus Cristo como um pecador, senão que o vê como um santo, como uma pessoa perfeita, porque agora, assim como nossos pecados foram imputados em Jesus Cristo, assim como nossos pecados imputados em Cristo foram castigados sobre Jesus, assim como ele vestiu na cruz os nossos panos de imundícia e foi desvestido das suas vestes reais, assim também as suas vestes reais ele vestiu sobre nós, as vestes de santidade perfeita, as vestes de obras perfeitas, as vestes de vida eterna, as vestes de perfeição. De maneira que, quando nós falamos em verdadeira santidade, não nos referimos à nossa santidade que possamos ter aqui nesta terra, que é imperfeita, mas nossa santidade para entrar no céu, estamos confiando em uma santidade que não foi nossa. Estamos confiando na santidade de um mediador, de um único mediador, que não é pastor, não é placa de igreja, não é líder religioso, mas é a santidade perfeita de Jesus, o Filho de Deus. Nós estamos confiando nas obras perfeitas dele que ele as colocou por nós. E isso é fé, isso é ter paz com Deus, saber que embora nós somos imperfeitos e que por mais que nos santifiquemos e nos apartamos do mal, e prossigamos rumo à santidade, somos falhos, somos perfeitos, e se nós confiamos em nossa santidade, nunca teremos paz com Deus, nunca estaremos certos da nossa salvação, nunca teremos certeza, porque sempre haverá na nossa mente pecados que estarão nos condenando, erros que estarão tirando a nossa paz. Mas quando eu olho para a cruz e vejo meus pecados sendo castigados em Jesus, eu posso ter paz com Deus e ver que a minha salvação não depende do que eu faça ou do que eu não faça, mas depende daquilo que Jesus já fez por nós, porque nenhum homem se salvará pelas obras da lei. E a lei é toda a palavra de Deus, aquilo que diz pode e não pode, isso é lei. A nossa salvação não vem daquilo que pode ou não pode, a nossa salvação vem daquilo que Jesus fez por nós, porque nenhum ser humano se salvará confiando nas obras da lei, confiando a sua salvação, porque a lei não tem poder de perdoar pecados nem de salvar. A lei, o único poder que se lhe foi dada é de, ao transgressor, puni-lo, punir aos transgressores. As ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus cumprem só uma função: punir aquele que é transgressor, e todos nós somos transgressores, ainda nascendo de novo, ainda sendo regenerados, tendo uma nova natureza, ainda assim somos pecadores, ainda assim nós somos falhos, e se nós nos agarramos na lei, em nossas próprias obras, confiando que por elas seremos justificados e entraremos ao céu, estamos nos enganando. Romanos 5:1, justificados somente, unicamente pela fé, temos paz para com Deus, temos paz para com Deus. O homem pode ter paz com Deus, o homem pecador, o homem falho, o homem que está sujeito a pecar e a falhar, só unicamente pode ter paz com Deus no momento dos seus falhos, no momento que errar, quando ele olhar para a cruz e ver que diante de Deus seu saldo de pecado está pagado. Jesus carregou nossos pecados na cruz, e não só carregou, foram punidos nossos pecados, para então assim, uma vez de ser punido e a justiça ser satisfeita. O que demanda a justiça da lei? Morte ao pecador, punir ao pecador. Quando Jesus toma os nossos pecados, se entrega em nosso lugar, leva consigo nossos pecados, Deus pune nossos pecados em Ele, e a justiça de Deus é satisfeita. Então agora sim, o cálice que outrora estava cheio de ira, agora está cheio de sangue de Jesus, que representa a redenção, justificação, santificação, misericórdia, graça ao pecador, misericórdia, amor, graça para o pecador, para aquele que tiver fé verdadeira. Por outra parte, a fé verdadeira não te leva
também ao libertinagem. A fé verdadeira te leva a ver que você é um pecador. Você não pode crer que as obras perfeitas de Jesus intercedem pelas tuas obras, a não ser que você veja a imperfeição em suas próprias obras, a não ser que você veja os seus próprios pecados, a sua própria maldade em si mesmo. Então, quando você vê seus próprios pecados, suas próprias maldades, você é convicto disso. O seu coração e a sua mente, sua consciência são feridas, ferida pela angústia, ferida pelo desespero do pecado, a aflição do pecado. Somente assim você pode ter fé em Cristo Jesus. Somente assim Deus pode dar a você o verdadeiro arrependimento, a fé mediante a convicção de pecados, em crer que aquilo que falta a você, Deus colocou em seu lugar. E essa paz que se gera em seu coração, você que já sabe que tudo que você merece é o inferno, o castigo, o lago de fogo, justamente se Deus te mandar um inferno e não te perdoar, Ele seria tão justo, porque é isso, nós caímos voluntariamente em pecado. Nós caímos todos desde Adão voluntariamente, e ainda pior, nossa natureza é maligna, é perversa, é volcada, foi escravizada pelo pecado, de maneira que ainda que o homem tem livre-arbítrio, mas a sua liberdade de decisão, que é isso que nós temos que significar arbítrio, né? A sua vontade foi escravizada ao pecado. O homem já não é mais livre na questão de estar livre de pecado, livre de toda a maldade, e ter a liberdade de decidir se seguir puros ou se depravar. Isso somente o homem tinha no Éden. Depois da queda, o arbítrio do homem, porque a fim de cabo nós temos vontades, temos desejos, nós não somos robozinhos programados, senão que temos desejos. Nosso arbítrio foi escravizado pelo pecado e o homem está morto em seus pecados, e ele precisa que Deus o ressuscite. Ele precisa que Deus ressuscite ele, estando mortos em vossos pecados, disse Paulo. Pedro disse, bendito seja o Deus Pai que nos regenerou. Fomos gerados uma vez, mas Deus nos regenerou para que sejamos partícipes da uma nova esperança por meio de Cristo Jesus. Jesus disse a Nicodemos, necessário te és nascer de novo. Precisa-se um novo nascimento, uma nova natureza ser implantada, e isso somente Deus produz por meio do arrependimento. E essa natureza, que é fruto da fé verdadeira, vai te levar a ver teus pecados e a te afastar deles e buscar voluntariamente, não porque a igreja manda, obriga ou leis, não, voluntariamente, de coração. Não será um fardo pesado para você a santidade. Voluntariamente você amará a Deus, amará o próximo, amará a verdade, amará a luz, amará a santidade, se voltará, terá um estilo de vida diferente, vestirá para a glória de Deus, falará para a glória de Deus, amará para a glória de Deus, misericordioso para a glória de Deus. Em todas as áreas que você se afasta da maldade, será para a glória de Deus, porque ama, porque há uma natureza nova em você que faz amar aquilo, independente que somos falho ou não. Sabemos que embora nós sejamos falhos, cometemos pecados, sim, todos os dias. João disse, aquele que não peca, mente, se faz a Deus mentiroso. Embora que nós cometamos pecados e erros, por causa que nossa alma foi remida, mas ainda estamos em um corpo corruptível. Mas ainda assim, a nossa salvação não depende das nossas obras perfeitas, porque não temos. Nem nossa perdição, nem nossa condenação não depende do que não façamos ou do que façamos errado. Nossa salvação depende unicamente de confiar que aquilo que nos falta a nós, Jesus o colocou por nós, e Ele intercede em todas as áreas, com obras perfeitas, com justificação, com perfeição para nós sermos aperfeiçoados e perfeitos diante de Deus, e também com o que chamamos a perseverança dos santos. Aquele que começou a boa obra, aquele aperfeiçoará até a vinda de Jesus Cristo. Jesus não só começa a obra da salvação e de santidade numa pessoa, Ele a vai aperfeiçoando, porque nós não somos perfeitos, até nós chegar à imagem e à semelhança de Cristo,
ou um corpo glorificado, perfeitamente glorificado, quando os sepulcros se abrirem e recebermos esses corpos, e os que estiverem vivos sejam arrebatados e transformados em corpos de glória. Até lá, nossa santidade nunca será perfeita, mas confiamos sim e somos salvos por outra santidade que é perfeita, que foi se nos vestido de santidade perfeita, que não é nossa, e sim é a santidade de Cristo. Isso é a verdadeira fé. Fé em crer que o que nós não temos, Cristo o colocou por nós. Fé em ver o quão ruim, perverso e mau somos e nos afastar voluntariamente. Amar a Deus, gemer em nossos falhos, e disso somente dependemos. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé não te leva ao legalismo, nem salvação por obras, mas também não te leva à libertinagem, senão que te transforma, gera uma nova natureza e te salva em todas as áreas.